Existem dois fenômenos ondulatórios que são típicos de fenômenos ondulatórios. A interferência e a difração. A difração é um fenômeno mediante o qual a onda contorna obstáculos, né? E, no processo, vai gerar a interferência de muitas ondas, né? De forma que o que nós vamos ver aqui são experiências, primeiramente, envolvendo a difração, mas a difração é sempre bom lembrar que ela resulta de um conjunto de interferências, né? E, finalmente, nós vamos falar de uma experiência famosa, né, feita por Newton, né? Os anéis de Newton, para ilustrar o fenômeno da interferência. Então, vamos lá, Cláudio. Vamos lá. Bom, aqui a gente vai fazer uma experiência bem simples. Basta ter um laser. No caso, eu comprei esse laser, que é usado basicamente para fazer aquelas figuras, né? Aquelas figuras coloridas. E eu tirei o motor que tinha uma rede de difração que fazia aquelas figuras, né? Então eu tive que abrir, tirei esse motor, né? E deixei apenas o laser. Então é bem interessante porque esse tipo de fonte ele tem dois lasers, o laser vermelho e o verde. Então você pode utilizar ou o laser vermelho, né? Ou o laser verde. Olha, né? Basta tirar aquele anteparo. Só que tomando cuidado de não olhar diretamente essa fonte de luz, né? Porque é de alta potência. Para efeito da difração, aí é o comprimento de onda, né? Que é diferente num caso e no outro. Exatamente, né? Exatamente. Você pode fazer o mesmo experimento com comprimentos de onda diferentes, né? Então nós vamos usar aqui o laser verde, que ficou um pouco mais intenso, né? Na gravação ficou melhor. E a ideia é usar um fio de cabelo, um obstáculo bem fino, né, de forma que a gente possa observar a difração da luz, né, porque a luz tem um comprimento de onda pequeno e você tem que colocar um obstáculo mais ou menos da ordem de grandeza, né, do comprimento de onda. Então eu coloquei aqui um fio de cabelo, né, colei com fita crepe, e a ideia é fazer o laser incidir sobre esse fio de cabelo. Né? E, por meio das equações, a gente pode determinar qual é o diâmetro, qual é a espessura desse fio de cabelo, né? Então, essa é uma coisa interessante para você medir sem ter que tocar no objeto. Né? Uma aplicação interessante. Bem interessante, né? De repente, eu vou colocar um paquímetro, um micrômetro aqui para medir e, de repente, eu posso amassar o fio de cabelo. Então, eu posso medir o diâmetro desse fio sem tocar. Então, por meio da difração. Então, a ideia é colocar o laser, ali o ponto, laser, e colocar o fio de cabelo bem na frente, olha só, do meu fio de cabelo. Tá aqui. Então nós vemos que aparecem ali franjas, né? Claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro. Ali, exatamente nesses pontos, né, são os pontos onde houve... São pontos de máximos e mínimos, né? Exatamente. De intensidade da luz, né? Exatamente. Interferências, né? Construtivas e destrutivas. Então, a ideia é medir a distância do máximo central. Exatamente, o máximo central e o primeiro mínimo, ou o segundo mínimo, o terceiro mínimo. Então, o ideal é pegar essa distância, né, o maior possível. Por exemplo, se eu pegar o primeiro, segundo, terceiro, quarto, digamos o quinto mínimo, né? Então, para o quinto mínimo, eu vou usar na minha fórmula para determinar o diâmetro do fio, eu vou usar m igual a 5. Né? Então, nós vamos utilizar essa fórmula, né, a fórmula da difração. D seno de θ é igual a m lambda. M seria o número do mínimo que você pegar. No caso 5. No caso 5. Se eu pegar o primeiro mínimo, o m seria igual a 1. Né? Lambda é o comprimento de onda da luz laser aqui, né? Que no caso é o laser verde, está da ordem de 530 nanômetros, né? 530 vezes 10 a menos 9 de metros, né? Esse é o comprimento de onda desse laser. Seno de θ, né? O que seria o seno de θ? Basicamente é o ângulo entre o máximo central aqui
né? E o quinto mínimo. Então você tem aqui um triângulo retângulo e aqui eu tenho esse ângulo, né? Ok. Então, como é que eu determino o seno desse ângulo? Bom, para pequenos ângulos, o seno de θ é praticamente igual à tangente de θ, né? Ou igual a θ. Agora, a tangente de θ é mais fácil de determinar, porque eu tenho aqui um triângulo retângulo, aqui eu tenho o cateto oposto, né? E a distância desse anteparo até aqui no fio de cabelo, né? Eu tenho ao outro cateto, né? Então, o cateto oposto e o cateto adjacente, eu tenho então a tangente do ângulo. Então, dado a tangente do ângulo, que é praticamente igual ao seno do ângulo, eu posso determinar qual é o diâmetro do fio de cabelo. Então, vai ficar como uma atividade experimental, né? Quer dizer, você pode determinar algo muito pequeno, muito fino, né? Sem tocar e de forma mais precisa. Muito bom. É uma aplicação, inclusive. Uma aplicação né? prática, sim. Muito bom.